É o seguinte, nós temos a entrevista ao vivo e agora é a Diana Túlio que vai fazer a entrevista e vai apresentar o nosso convidado. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que nos acompanha, exatamente. Estamos aqui com Lourenço Fregonese, diretor-presidente da APA. Lourenço, inicialmente, muito obrigada por ter vindo até o estúdio da TVCI mais uma vez, principalmente nesse momento que deve ser um momento bastante atribulado para vocês ali na APA. Obrigado, Diana. Obrigado a Paranaguá, obrigado a TVCI. É muito importante que a gente converse com a população num momento delicado desses. Lourenço, antes da gente conversar um pouquinho a respeito de toda essa paralisação, como isso afetou o Porto de Paranaguá, eu vou chamar uma reportagem aqui sobre os impactos da operação no Porto. A gente preparou uma reportagem com os números, então vamos ao VT. A paralisação dos caminhoneiros impossibilitou por 9 dias a entrada de caminhões no Porto de Paranaguá. Os primeiros veículos começaram a chegar apenas na última quarta-feira, por volta das 2 da tarde. 52 caminhões foram atendidos em apenas 2 horas de operação. Mais de 1.000 caminhões são esperados nas próximas horas. É a expectativa do diretor-presidente da APA, Lourenço Fregonese. O número representa 42.000 toneladas de soja aproximadamente. Durante o período de paralisação, deixaram de ser movimentadas 648.000 toneladas de produtos no Porto de Paranaguá, o que inclui grãos, líquidos, fertilizantes, cargas gerais e outros. A APA ainda detalhou as consequências da paralisação em vários segmentos portuários. Desde a paralisação, 18.000 caminhões deixaram de descarregar no porto. No que diz respeito à exportação, 5 navios de farelo e soja deixaram de embarcar, um total de 300.000 toneladas. Já na importação de fertilizantes e cereais, deixaram de ser descarregadas 20.000 toneladas por dia, ou seja, 185.000 toneladas até o final da tarde da última quarta-feira. Já as ferrovias não foram afetadas. 30% dos produtos chegam através delas. E já foram desembarcadas 248.000 toneladas desde o dia 21 de maio. Por dia, uma média de 500 vagões chega a Paranaguá. O TCP registrou a redução de pouco mais de 19% na sua logística de contêineres, durante o período de paralisação. Segundo a APA, esse segmento não sofreu grandes impactos, deixando de operar uma média de 300.000 toneladas de líquidos. No que se refere à carga geral, que inclui açúcar ensacado, celulose e cargas rodantes, 3 navios tiveram impactos nos seus embarques, um total aproximado de 71.000 toneladas de mercadorias. Nossa produção também entrou em contato com o Sindicato dos Estivadores, um dos que possui maior representatividade em Paranaguá. Por telefone, o presidente João Lozano informou que atualmente cerca de 1.100 estivadores atuam em Paranaguá, uma média de 700 a 800 trabalhando diariamente, e que apesar de terem deixado de receber nesse período, que irá comprometer diretamente o orçamento familiar, o sindicato se manteve favorável à paralisação dos caminhoneiros. Bom, aí então os números, Fregonese, são esses os números atualizados ou você tem alguns outros números? Não, nós estamos finalizando os números, maio terminou ontem, é um pouquinho mais, mas eu diria que o impacto foi bastante grande. Até o dia 21 de maio nós tínhamos carregado 3.400.000 toneladas. E nesse período do dia 20 ao dia 31 foi movimentado um pouco mais de 900.000 toneladas. Então a gente perdeu praticamente por semana alguma coisa em torno de 250.000 toneladas. Se você somar os dias, a gente deixou de carregar em Paranaguá 700, 800.000 toneladas nesse período dos 10 dias que nós ficamos praticamente parados e não choveu. Eu diria mais ainda, o Porto estava pronto para bater o maior recorde da sua história. Nós deveríamos chegar nesse mês de maio em 5.400.000, 5,5 milhões de toneladas, contra o recorde que foi do mês passado de 5 milhões de toneladas. Tudo isso é movimento, tudo isso é prejuízo, tudo isso afetou não só a cidade de Paranaguá,
os nossos sindicatos, os nossos terminais, a nossa economia, isso vai ser sentido nos impostos que serão pagos. Tudo isso afetou a nossa cidade. Paranaguá, a nossa grande indústria é a comunidade portuária. A nossa grande indústria é a nossa vocação. Fazem 379 anos que Paranaguá é porto. E quando esse porto dá um baque ou para, a consequência é imediata. Agora, a consequência mais imediata será para a população de Paranaguá e principalmente para os trabalhadores que não tiveram os seus ganhos computados nesses 10 últimos dias. Prejuízos são muitos, né, Fregonese? Quando a gente fala em paralisação de caminhões, é toda uma cadeia que é movimentada por caminhões. A gente vê não só o agricultor, mas o feirante, a pessoa, né, que acaba repassando esse produto que chega do agricultor, ele acaba passando para o consumidor. E quando a gente fala em porto, também existe toda uma engrenagem que roda e que depende dos caminhoneiros para rodar, né? Então, isso eu creio assim que uma das questões que resultou essa paralisação é uma fila de navios, que é coisa que a gente já não via mais aqui no porto, né? Exatamente. Nós tínhamos uma média de 10, 12 navios sempre na espera. Hoje nós temos 36 esperando para atracar e para carregar e para descarregar. Isso foi ocasionado porque o navio estava aí no momento certo, no que tinha sido contratado, e simplesmente por conta da movimentação dos caminhoneiros, que todos nós fomos simpáticos e favoráveis a ele, ocasionou nisso que aconteceu. O demurge vai ser pago pelo exportador, ou pelo agricultor, ou pelo industrial, né, ou pela trade que vai fazer essa exportação. A indústria automotiva também, pátios lotados, e a saída praticamente fechada. Esse reflexo, ele, infelizmente, virá. Se todo mundo estava preocupado com os 46 centavos, que daria um prejuízo de 14 bilhões, 14 bilhões de dólares, imaginem, nós já passamos de 130 bilhões de dólares de prejuízo com essa paralisação. O Brasil vai sentir, e a conta vai ser de quem? Vai ser minha, vai ser tua, Diana, vai ser da população de Paranaguá, da população do Paraná, da população do Brasil. Ninguém assume uma conta feita por uma má decisão. Simplesmente repasso para alguém pagar. Já dizia o presidente Reagan, quando um governo erra, quem paga é a população. E quando a gente fala, Fregonese, em fila de navios, né, o senhor mesmo falou aqui no demurge, que é uma taxa que é cobrada quando os navios não conseguem carregar naquele momento em que era estipulado por meio de um contrato, né? Perfeitamente. Então é isso que esses navios que estão na fila, eles vão ter direito a receber esse demurge, né? É isso. Principalmente o mercado mundial, ele não está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Ele fez um contrato lá atrás, está aqui, cumpriu a sua parte. Quem não cumpriu a parte foi o Brasil, no caso, eu diria os portos brasileiros, as empresas brasileiras, e esse custo vai ter que ser absorvido por nós mesmos, empresa, trabalhadores e população. Quem mais perdeu com a paralisação, Fregonese? Não, a gente não está discutindo aqui se os caminhoneiros estavam certos ou não em parar, mas a gente sabe que há reflexos dessa paralisação, né? Quem mais perdeu com isso tudo? Eu acho que é a recuperação econômica do Brasil. O caminhoneiro mostrou a sua força. Se você for na história, você vai ver que a única classe que conseguiu parar os Estados Unidos foi os caminhoneiros lá nos idos dos anos 30. E com isso foi o seguinte, os caminhoneiros deram um monte de sinais e esses sinais não foram ouvidos pelo governo central. A consequência está aí. Só que o repasse, como eu volto a frisar, passa a ser da população. E a população também temerosa e acuada, quando começaram a faltar produtos, eles pagaram qualquer preço por esses produtos. Isso é muito ruim, né? Mas o desespero provoca essas coisas. E esse prejuízo ele pode ser recuperado em algum momento? Isso eu falo quando a gente fala em porto, né? Essa movimentação que deixou de ser feita, o agricultor que deixou de exportar. A gente também tem aqui uma grande movimentação de frango, né, Fregonese? Que foi talvez o hortifruti mais afetado aí pela situação. Eu acho que o porto tem todas as condições de buscar. O mercado a soja está vendida, o farelo está vendido, o frango está vendido.
O que me preocupa é o desabastecimento e a perda de todas as matrizes que foram perdidas nesse momento de crise. É impossível você segurar cargas vivas, como foram seguras. Praticamente você obrigou o motorista a parar, aquele que não queria parar, não permitindo o seu direito de ir e vir. Tudo isso é preocupante. O momento era crítico? Era. Mas a emoção, ela sempre, quando você usa a emoção, a tua razão deixa de funcionar. E quando você não usa a razão, a fatalidade é total. O senhor foi diretor comercial da APA aí durante anos, né? E lidou bastante com a questão da agricultura, do agricultor, falando do agronegócio. Quando a gente fala em comércio, existe confiança de um lado e de outro. Precisa haver essa confiança. Num momento como esse, se perde a confiança da pessoa que importa o produto do Brasil, Fregonese? Eu acredito que sim. E olha, eu tenho certeza que sim. E vou dizer mais. A credibilidade que o Porto de Paranaguá conquistou nos últimos 7 anos, ela sofreu até um certo abalo. Como o Paranaguá para? Lá fora eles dizem, como nós somos referência na Bolsa de Chicago, somos referência hoje na questão da soja a nível mundial, essa preocupação, o que está acontecendo com o Paranaguá, o que está acontecendo com o Brasil? A consequência é muito grande. A gente vai buscar essa recuperação. Eu não sei se o Brasil se recupera do tamanho do estrago que foi feito. Nós já vimos num processo de recuperação econômica muito lento, agora com esse baque, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para sofrer. Uma última questão, Fregonese, a gente viu ali na reportagem que nas primeiras horas 50 caminhões passaram lá pelo pátio de triagem. A gente sabe que para um navio são centenas de caminhões para abastecer um navio. Quanto tempo para normalizar essa situação para o porto começar a operar 100% como ele estava operando antes? Eu acredito que em uma semana a gente resolve. Contando já a partir de quarta-feira, acredito que lá pela próxima quarta-feira está todo mundo já equilibrado, a cadeia de transporte já está se movimentando, nós estamos descarregando de 600 a 700 caminhões por dia já. Ontem foi essa a nossa média e os vagões continuam chegando em Paranaguá. A gente teve uma perda de 35% nesses 10 dias da movimentação global do Porto de Paranaguá e isso a gente vai buscar. O que me preocupa é principalmente o interior, todas as cidades e todas as indústrias e todo o agricultor que alimenta o movimento e o crescimento de Paranaguá. Porque é só uma pontinha, né? O porto é uma pontinha, já quase a pontinha final dessa engrenagem toda, né? Nós atendemos todo o Paraná e uma boa parte do Brasil. E essa é a função de Paranaguá. Agora, todos os outros municípios do Paraná e os municípios que exportam por Paranaguá alimentam a economia de Paranaguá. Agora, você sempre é muito positivo, Fregonese, com relação à movimentação do porto, sempre fala para os trabalhadores que tem que ser positivos, tem que ter orgulho do porto. Algum recado hoje, pós-paralisação, para os trabalhadores portuários? Uma coisa tem que ser dita. Lá na quarta-feira, nós estivemos sempre conversando com os trabalhadores e com a comunidade portuária. Essa comunidade portuária não nos falhou em momento algum. Os sindicatos estiveram prontos a trabalhar já na quarta-feira. Principalmente a Copa Nexo e a Copa Adubo foram sensacionais, se propuseram, foram ameaçados, tiveram que dar um passo atrás, mas na quinta-feira a Copa Adubo já começou forte, a Copa Nexo começou já na quarta-feira às 19 horas, e os estivadores, que nunca nos faltaram, mais dessa vez mostraram-se fortes. Quando eu falo dos estivadores, eu quero também externar para todos os TPAs, que todo mundo estava lá de plantão para trabalhar em prol da cidade de Paranaguá, em prol do Paraná e em prol do Brasil. Tá certo. Fregonese, mais uma vez, obrigada pela sua entrevista, pela sua presença aqui na TVCI. Eu que agradeço e vamos tocar, né? Nós temos que recuperar o tempo perdido.